Então, vamos lá, pessoal. Seguindo a nossa aula de controle, agora é a nossa aula número 27. Então, na aula 26, se você não viu, volta lá e assiste. A gente deu uma pincelada, uma apresentação do que é o controle e falamos do controle administrativo. Agora, na aula de hoje, a gente vai bater o quê? O controle legislativo e o controle judicial. Fecha ali com alguns exercícios e parte para o próximo assunto. A gente finaliza essa parte de controle. Tá legal? Então, vamos começar aí falando do nosso controle legislativo. Então, o que eu coloquei aí para vocês? Ó? É o exercício da função típica de fiscalização que o Poder Legislativo exerce sobre os atos dos demais poderes, sobremaneira do Poder Executivo e de sua administração indireta, não abarcando o controle interno sobre seus próprios atos. Nesse caso, o órgão nada mais está fazendo do que o controle administrativo sobre o exercício de sua função atípica de administrar. Então, quando ele está atacando o seu controle interno, ele está fazendo o seu controle administrativo interno, tá? A sua fiscalização calcada no princípio da autotutela, tá? Agora, quando ele está exercendo a sua função típica, que é o quê? De fiscalizar, aí não, aí já não é questão de autotutela. Lembrando que essa fiscalização ela tem ênfase em cima do Poder Executivo. Então, vamos começar aqui a organizar as coisas aqui na nossa lousa. Então, temos aqui o controle legislativo. Daqui a pouquinho a gente fecha com o judicial. Então, a gente já tira aqui que é a função típica de fiscalização. Primeiro tópico aqui, importante para a gente, função típica de fiscalização. Lembrando que ela vai se dar sobremaneira em cima do Poder Executivo. Tá? Basicamente, o controle legislativo manifesta-se de duas maneiras. A primeira delas é o controle político, também chamado de controle parlamentar direto, que é aquele exercido diretamente pelo Congresso Nacional, por suas casas, pelas comissões parlamentares ou diretamente pelos membros do Poder Legislativo. E o controle exercido pelo Tribunal de Contas, também chamado de controle parlamentar indireto ou simplesmente controle técnico. Então, mais uma vez, vamos organizar aqui o nosso quadro, para a gente ficar com tudo amarradinho ali, tudo macetado para a prova. Então, olha só, a gente tem aqui o controle, primeiro, um controle político. O controle político, ele se dá via Congresso Nacional, tá? Chamado de controle parlamentar direto. E vai ter um controle, um segundo controle, né? Que é o exercido pelo Tribunal de Contas. A gente pode dizer que esse é um controle técnico. Ele é um controle técnico. E ele ocorre o quê? Ele é chamado de controle parlamentar indireto. Tá? Então, basicamente, essa vai ser aí as dicasinhas aí que a gente tem que tomar cuidado quando a gente fala de controle legislativo, né? Então, a gente tem o legislativo exercendo a sua típica função de fiscalização. Ela vai se dar de duas maneiras, através do controle político ou através do controle técnico do Tribunal de Contas. Lembrando que o controle político ele vai se dar via Congresso Nacional, ele é chamado de controle parlamentar direto. E o controle mais técnico, que é aquele feito pelo Tribunal de Contas, chamado de controle parlamentar indireto. Basicamente é isso aqui, tá, pessoal? Não tem muita o que dizer aqui, não. Eu separei dois exemplos para vocês lá na Constituição, né? O artigo 50 e o artigo 70. Então, olha só o que diz aí o 50. Ó. A Câmara dos Deputados e o Senado Federal, ou qualquer de suas comissões, poderão convocar ministro de Estado ou quaisquer titulares de órgão diretamente subordinados à Presidência da República para prestarem,
pessoalmente, informações sobre assunto previamente determinado, importando como crime de responsabilidade a ausência sem justificativa adequada. Então, a primeira questão aí, tratando da Câmara dos Deputados e do Senado, das casas do Congresso Nacional. E no segundo caso aí, o artigo 70, a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional mediante controle externo e pelo sistema de controle interno de cada poder. Tá? Com isso, a gente fecha já aqui o controle legislativo, tá, pessoal? Se der, faz uma pausa, tá? Esquematiza isso aqui para você no seu caderno, só para que você não tenha nenhuma surpresa em prova. Principalmente quando a questão vem trabalhando essa questão de seu controle parlamentar ser direto ou ser indireto, você não ficar em dúvida. Você lembrar que um vai se dar via Congresso e o outro pelo Tribunal de Contas, aí, que é a questão da especialidade, né? Então, da tecnicidade do tribunal em fazer esse tipo de fiscalização, tá? E aí a gente avança aqui para o próximo controle, é o nosso controle judicial, para a gente fechar o assunto controle. Tá? Já vamos aqui no quadro, já vamos deixar ele amarradinho aqui. A gente já falou algumas coisas na última aula, tá? Então, repito, não assistiu a última aula? Vai lá, assiste e depois pula para essa, que as aulas se combinam, a gente está falando aqui do mesmo assunto. Então, vamos lá. Ó. É o controle realizado pelos órgãos do Poder Judiciário no desempenho de atividade jurisdicional sobre os atos administrativos praticados pelo Poder Executivo, bem como sobre os atos administrativos editados no exercício de função administrativa pelo Poder Legislativo e pelo Poder Judiciário. O controle judicial só ocorre quando provocado, ou seja, não pode o Poder Judiciário anular um ato ilegal de ofício. A provocação ocorre por ato do interessado ou do legitimado. Então, se a gente voltar lá na aula anterior, a gente viu que quando a gente estava falando de controle administrativo, ele poderia se dar de maneira provocada, como no judicial, mas também poderia se dar de ofício. Aqui não vai poder, porque o judicial ele é calcado no princípio da inércia. Então, ele só age quando ele for provocado. Por isso que ele aqui não vai poder agir de ofício. Então, ele tem que esperar uma manifestação, uma provocação para que ele se manifeste. O que não acontece lá no controle administrativo, que pode agir sem provocação, o chamado controle de ofício, ou pode agir quando provocado. Tá? Então, essa primeira diferençazinha importante, diferenciando o controle judicial do controle administrativo. Seguindo, esse controle verifica exclusivamente a legalidade ou legitimidade dos atos administrativos, nunca o mérito. Assim, diante de um ato ilegal, ilegítimo ou imoral, caberá ao Poder Judiciário decretar a anulação do ato administrativo. Nunca há revogação, pois esta decorreria de controle de mérito. Tá? Falei isso na aula anterior, pessoal, e reforço. Administração pública, controle administrativo, ele vai se dar via legalidade e legitimidade e via mérito. Houve um vício de legalidade e legitimidade, o ato vai ser anulado. Quando ele se torna inconveniente ou inoportuno, ou seja, o ato é legal, ele não tem nenhum vício, mas ele apenas já não é mais interessante para a administração. A administração vai lá e revoga o ato. O nome disso é mérito administrativo. Isso não pode acontecer quando a gente fala aqui de controle judicial. O controle judicial ele vai estar preso ao aspecto que? Legalidade, legitimidade. Nunca ao mérito. Então, quando provocado a agir, já que ele não pode agir de ofício, ele vai agir se manifestando não contra o mérito administrativo, não contra se foi conveniente ou se foi ou inoportuno a prática daquele ato, mas quanto aos aspectos legais e legítimos do ato. Se ele obedece à legalidade e à legitimidade, tá? Nada tendo a ver com questões de mérito administrativo, tá? Isso cai demais em prova, pessoal. Não pode perder, isso cai demais, demais. Falei na última aula, estou repetindo agora, a gente vai ver aqui numa questão que caiu, isso aí repetidamente, tá? Essa diferenciação, ela acaba às vezes confundindo muita gente, e no calor da prova ali, às vezes o aluno não passa batido e acaba perdendo uma questão que é fácil, que é tranquila, tá? Então,
Vamos lá. Vamos só amarrar aqui, né? Que esse controle ele vai ser de legalidade. Nossa lousa ficar arrumadinha. E também de legitimidade. E a gente ainda pode colocar aqui que não é um controle de mérito. Lembrando que esse controle judicial, ele tem que ter provocação. Ele tem que ser provocado. Tá legal, pessoal? Então tem que haver provocação, ele tem que ser provocado. O controle judicial pode se dividir em comum e controle especial. No controle comum é o controle a que se sujeitam os atos administrativos em geral. Trata-se do controle de legalidade e legitimidade, em que se permite que o Poder Judiciário anule os atos administrativos ilegais ou ilegítimos. No controle especial é o que se sujeitam os atos especiais, atos legislativos, atos políticos e atos interna corporis. Então, o controle especial é um controle com algum tipo de especificidade. Tá? Então, devido a essa especificidade, essas características, para que não haja uma invasão de competência entre um órgão e outro, já que os órgãos devem ser independentes e harmônicos entre si, é necessário um controle diferenciado. No controle comum, não, a gente tem um controle padrão, né? Provoca o judiciário, ele verifica legalidade e legitimidade, e aí, havendo algum vício, ele vai lá e anula o ato, sem nada diferente. Tá? A dicasinha de prova para fechar, ó, os principais instrumentos de controle judiciais são o mandato de segurança, a ação popular, a ação civil pública e a ação de improbidade administrativa, essa última aí muito conhecida, tá? Lembrando que daqui a pouquinho a gente vai falar aí, né, a gente vai abrir a bateria de aulas que fala de improbidade administrativa. Vamos dar uma olhada no exercício para a gente fechar de vez esse assunto? Então, vamos lá, ó, CESP 2018, FUB, assistente em administração. Julgue o próximo item a respeito dos poderes e deveres do administrador público. O poder do administrador público, que constitui ao mesmo tempo dever para a comunidade, então é um poder e dever, é irrenunciável pelo seu titular. O que vocês acham aí? Certo ou errado? Ele pode renunciar, deixar de praticar esse poder e dever ou não? Ou esse poder dever é afeto a ele, então está enraizado a ele, não dá uma margem de escolha para ele. O que vocês acham? Acertou, quem marcou? Certo, né, pessoal? Então, de fato, esse poder dever é inerente ao fato dele ser um agente público, dele ter que cuidar do erário. Tá? Por isso, esse item está certo, não é passível de renúncia. Seguindo, 2018, MPE, julgue o item subsequente relativo a controle da administração pública, regime jurídico administrativo, processo administrativo federal e improbidade administrativa. A autotutela, olha ela aí, ó, assegura que a administração pública reveja seus atos, quando ela os entender como ilegais, inoportunos ou inconvenientes. E agora, pessoal? Certo ou errado? Então, isso tem fundamento na autotutela? Então, olha só, ele fala aí que ela, pela autotutela ele vai rever se eles eram ilegais, inoportunos ou inconvenientes. Se pela autotutela ele verificar que o ato é ilegal, o que ele vai fazer? Ele vai o quê? Anular o ato administrativo. Se ele verificar que foi inoportuno ou inconveniente, que agora é importuno ou inconveniente, ele não vai anular, porque aí a gente não tem vício de legalidade. Ele vai o quê? Revogar o ato administrativo. Então, acertou quem marcou o quê? Certo, né, pessoal? Então, a questão está direitinha, cabe sim, pelo princípio da tutela, a administração pública rever os seus atos. Tá? Recapitulando, vamos lá, o súmula 473 do STF. Depois vai lá e leia essa súmula, leia exaustivamente. Tá? Seguindo, delegado de polícia, nossa última questão de hoje. Né? Julgue o seguinte item relativos ao controle da administração pública. O exercício do controle judicial sobre os atos da administração pública abrange os exames de legalidade e de mérito desses atos, cabendo ao juiz anulá-los ou revogá-los. Certo ou errado?
Então, o judicial é isso, o controle judicial, ele é um controle de legalidade de mérito. Ele vai invadir na seara do mérito administrativo? A gente acabou de ver que não, né? Mérito, revogar ato, é inerente à administração pública e não ao controle judicial. Por isso, o item está errado. Tá legal, pessoal? Com isso, a gente finaliza a parte de controle e vamos avançando aí nos assuntos restantes do nosso direito administrativo, tá? Em breve aí a gente vai adentrar em improbidade, processo administrativo federal, serviços públicos, licitações. A gente tem aí alguns assuntos aí para tratar ainda antes de finalizar. Tomem cuidado com esse assunto é comum. Se você não não assistiu o vídeo anterior, assiste, tá? São só 2 vídeos, tá? Eu tentei ser bem sucinto e bem direto, para que não haja nenhuma dúvida. Dicas do Carvalho daqui a pouco está de volta. Valeu!